Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui juntos para que possamos compartilharmos a palavra de Deus. E é uma bênção nós estamos aqui. E é uma bênção nós estamos aqui nesta hora juntos para que possamos compartilharmos a palavra de Deus. Tudo o que eu vos peço nesta hora é que vocês abrem vossos corações e deixem com que essas palavras possam penetrar no vosso coração. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vamos deixar com que o diabo, não vamos deixar a porta aberta para o diabo entrar. Vamos fechar a porta. Por tudo que o diabo quer entrar, por essa razão que devemos manter nossa fé sempre firme, uma fé viva sempre, concentrado sempre em Jesus Cristo de Nazaré, o consumador ou a fonte da nossa salvação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a coisa melhor aqui é você alimentar todos os dias, é você alimentar sempre, é você alimentar sem cessar, é você não parar de ouvir a palavra de Deus, alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ativar a tua fé e ela vai deixar você sempre despertado, sempre alerta, para que o diabo não tenha lugar em nossa vida, em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, não deixe lugar ao diabo. Então vamos ir diretamente para a palavra de Deus. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E também não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque essa mensagem pode salvar tanto a ti como também outras pessoas, ou também pode também ajudar a ti e também como também a outras pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos abrir nosso coração e vamos estudar a palavra de Deus no livro de Josué 1:8. Livro de Josué 1:8. Vamos ver o que Deus tem para nos falar aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Josué 1:8 fala assim a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente o conduzirá. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Estamos aqui a ver o apóstolo, Deus a dar Josué uma orientação. Deus a dar Josué uma orientação sobre a sua vontade para Josué. Moisés morreu e Josué ia tomar o controle das coisas. Josué ia tomar o lugar de Moisés, e Deus deu Josué um conselho. Falou: Josué, eu vou te dar somente um conselho. O conselho que eu vou dar a você é: não aparte da tua boca o livro desta lei, medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, e porque fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. E Deus diz a Josué algo mais, diz: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. E hoje Josué morreu, e hoje Josué é você, Josué sou eu. Então Deus também está a me dizer, Deus também está a te dizer algo importante, dizendo: fulano ou fulana, não aparte da tua boca o livro desta lei, medite dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque fará prosperar o caminho e prudentemente te conduzirás. Nós sabemos que antigamente Moisés estava a reinar, mas hoje, no nosso tempo, nova aliança, quem está a reinar é Jesus Cristo de Nazaré. Então Moisés trouxe uma palavra, Moisés trouxe uma palavra, Jesus também trouxe uma palavra. Então, como diz a Bíblia, no livro de João 1, versículo 17, diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus
ele trouxe a graça e tem a verdade. Então, a palavra que devemos hoje meditar, devemos andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo a ela, não é mais a palavra da lei, mas sim a palavra da graça. Nós, como cristãos, devemos encher o nosso coração com a palavra da graça, porque a palavra da graça e da verdade é a palavra que Jesus Cristo trouxe. E vocês sabem qual é a palavra da graça. A palavra da graça significa o que Jesus tornou por nós, ou o que Jesus consumiu por nós, ou quem nós somos em Jesus. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, a pessoa torna-se uma pessoa salva, perdoada, santa, justa. A pessoa torna-se uma pessoa abençoada, próspera, rica, cheia de sucesso. A pessoa torna-se uma pessoa curada, liberta, cheio de poder, transformado, renovado, mudado, protegido do vento do mar. Torna-se uma pessoa cheia de amor, paz, piedade, misericórdia, completa esperança. Ou Jesus Cristo, ou o Espírito Santo entra dentro da pessoa. Se você é uma pessoa que já recebeu Jesus, crê, tem a tua fé em Jesus, você é essa pessoa. Você é uma pessoa salva, perdoado, santo, justo. Você é uma pessoa abençoado, próspero, cheio de vitória, sucesso. Você é uma pessoa curada, liberta, tem poder, é transformado, vale mudado, tem proteção, ajuda o desenvolvimento. Também tem o amor, prosperidade, misericórdia, compaixão, família. Tudo isso está em você. Você não precisa sentir essas coisas, e também você não precisa também de ver essas coisas. O que você tem que fazer é acreditar que tudo isso está em você. É assim que o cristão anda, pensa, age, comporta, vive diante de Deus através de Jesus. Um cristão, ele vive através de Jesus. Ele não vive através da lei, ele não vive através de Moisés, ele vive através da lei. Antigamente, o povo vivia através de Moisés. O povo vivia através da lei, mas hoje nós vivemos através de Jesus, através da graça e a verdade de Jesus, que significa quem nós somos Jesus e o que Jesus tornou por nós. Jesus, ele tornou maldito por nós, ele tornou pobre por nós, miserável, ele tornou um malfeitor, ele tornou-se pecador por nós. Ele tornou-se uma pessoa dificultada, necessitada. Tudo isso ele tornou por nós. Então significa que uma vez que ele tornou por mim, eu não posso ser mais essas coisas. Hoje, quem eu sou? Hoje eu sou como Jesus Cristo é. Se Jesus hoje ele é abençoado, ele é próspero, ele é rico, ele é vitorioso, eu também sou. Como diz no livro de João, 1 de João diz como ele é, nós também somos neste mundo. Como ele é, nós também somos, porque Jesus Cristo, quando morreu, ele morreu a favor da minha pobreza, miséria, minha derrota, fracasso. E quando ele ressuscitou ao meu favor, para que eu tenhasse a vida que ele tinha. Ele morreu como um pobre, mas ressuscitou como alguém que é vitorioso. Então, quando ele morreu, eu também morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele. Quando ele subiu, eu também subi. Quando ele assentou, eu assentei. Quando ele começou a reinar, eu também comecei também a reinar com ele. Hoje, não vive mais eu, Cristo agora vive em mim. Então, são essas palavras que eu e você devemos nesse momento deixar meditar dia e noite e andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com essa palavra. Eu, como cristão, eu não preciso sentir eu não preciso sentir a bênção para dizer que sou abençoado. Eu não preciso sentir a prosperidade para dizer que eu sou próspero. A minha obrigação é acreditar que eu sou. Glória a Deus. Nós não precisamos de sentir uma cura ou uma liberação para dizer que nós somos. Nós somos pela fé, somos pela confiança, somos por nós termos Jesus, por nós recebermos Jesus, crer por nossa fé e confiança em Jesus. Mas o que quero falar com você nesse momento é o que Deus falou para Josué: não há parte, dele falamos de Josué, não há parte da tua boca o livro desta lei.
Não aparte e procura andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com essas palavras. Eu também quero dizer para você, não aparte dos teus olhos em Jesus de Nazaré. Não aparte da palavra de Deus. Não aparte da palavra não aparte da palavra da graça. Não aparte da verdade de Deus que está em Jesus de Nazaré. Não aparte, concentre nela. Deixa com que ela, nesse momento, toma conta do teu coração. Vive através dela. Concentre nela. Olhe para ela. É isso. Assim como Deus disse a Josué, não aparte da tua boca essa palavra, eu também digo para você também, não aparte também a tua boca, ou os teus olhos, ou o teu coração, da palavra da graça. A palavra da graça. A palavra de Deus representa o próprio Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento da fé e a confiança de um cristão em Deus. Sim, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais importante do que a oração ou jejum ou também adoração, louvor a Deus. É mais importante. A palavra de Deus está em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela representa a vontade de Deus para a vida de um cristão. Então, um cristão, ele não deve apartar da palavra de Deus. Mas, quando eu falo da palavra, eu falo da palavra da graça e da verdade que está em Jesus de Nazaré. Eu não falo da lei, mas sim falo da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para te exortar a encher o teu coração com a palavra de Deus, que é a palavra da graça. Enche o teu coração com essa palavra. Enche dia e noite. Não aparte dessas palavras. Por exemplo, como essa mensagem, não aparte, continua a ouvir essa mensagem, continua a procurar entender, deixa essa mensagem governar você, orientar você, e você vai ver, a tua fé vai ficando forte, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então vamos ir para um outro versículo, vamos ver o que Deus tem para nos falar aqui no livro de Lucas. Deus tem algo aqui muito importante para nos falar conosco. Lucas 6, versículo 45. Deus tem algo muito importante para compartilhar conosco neste versículo, em nome de Jesus. Eu já vi, eu vou ler. Fala assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Quer dizer que a boca fala o que está cheio no coração. Se o teu coração está cheio de derrota, fracasso, maldição, miséria, palavra de fracasso, palavra de pecado, palavra deste mundo, é assim que você vai falar. Então, eu estou aqui para te exortar e aconselhar, para que você não enche o teu coração com essas palavras. Quando você vê cristão a falar derrota, a falar fracasso, a falar maldição, a falar pobreza, a falar pecado, é porque o seu coração está cheio dessas coisas. Ele acredita que ele ainda é um derrotado, é um fracassado, é um amaldiçoado. Ele ainda acredita que ele é um necessitado, é um dificultado, já porque ele uma vez bateu numa porta, já porque ele procurou um trabalho, já porque ele está vendo a sua vida, ele está vendo derrota, fracasso, maldição na sua vida, já porque ele está vendo necessidade, dificuldade na sua vida. Então ele acaba de falar, pensar, agir, comportar, viver em conformidade. Tudo isso é porque o seu coração está cheio dessas coisas. Então ele representa ou significa o homem mau. Ele está tirando as coisas más do seu coração. É porque ele anda a ouvir e anda a ver mais essas coisas. Mas o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Quem é que é o homem bom? O homem bom é aquele cristão que enche o seu coração com a palavra de Deus. Não se esquece, quando eu falo da palavra de Deus, eu falo da palavra da graça. São aqueles cristãos que estão a encher seu coração com a palavra da graça, está sempre a encher com a verdade que está em Jesus. Ele está a encher seu coração, ele sabe quem é ele, Jesus.
Ele sabe o que Jesus levou por ele, o que Jesus consumiu por ele naquela cruz. Ele sabe que ele não é um derrotado, ele sabe que não é um fracassado, não é um amaldiçoado. Ele sabe que ele não é um necessitado, dificultado. Ele sabe que ele não é pobre, não é miserável. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não é um doente. Ele sabe que ele não é enfermo. Ele sabe que ele não vai morrer, vai viver. Ele sabe que ele está por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Ele sabe que ele é o abençoado, que ele é próspero, rico, ele é um vitorioso, ele é um sucesso através de Jesus de Nazaré. Ele está firme em Jesus de Nazaré. Ele está firme na palavra da graça. Ele está firme na palavra da graça. Ele está firme na palavra da verdade de Jesus Cristo de Nazaré. Então ele fica firme. Então, ainda que ele vê essas coisas na sua vida, ainda que ele sente essas coisas na sua vida, ele não se importa. Ele está concentrado, ele tem fé, ele tem impulso, ele está bem concentrado na palavra de Deus. Então, esse cristão são aqueles cristãos que tiram o bem do seu coração. Tira o bem do seu coração, porque agora que o cristão recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, o cristão deve andar, pensar, agir, comportar, viver com a sua fé e a sua confiança em Jesus. E o cristão, ele anda, pensa, age, comporta, vive com a sua fé e a sua confiança em Jesus, acreditando quem ele é Jesus, acreditando no que Jesus consumiu por ele naquela cruz, acreditando no que Jesus levou por ele naquela cruz. Se Jesus levou tua derrota, teu fracasso, a maldição, pobreza, miséria, necessidade, dificuldade naquela cruz, então você não é mais derrotado. Ainda que você vê isso, ainda que você sente isso, Jesus levou naquela cruz as tuas doenças, as tuas enfermidades, as tuas dores naquela cruz, ainda que você sente isso, ainda que você vê isso, você não é o que você sente, você não é o que você está a ver, você é o que a Bíblia diz, você é o que a palavra de Deus diz. Através de Jesus de Nazaré, a palavra da graça, a palavra da verdade, é isto, lá está a tua concentração, em nome de Jesus. Então, e quando um cristão anda, pensa, age, comporta, vive com a sua fé e a sua confiança em Jesus, esse cristão está no caminho de Deus, está na verdade de Deus. É aqui que Deus começa a mover fortemente, poderosamente na vida desse cristão, em nome de Jesus. Por essa razão, meu irmão, minha irmã, que eu estou aqui com o propósito de exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus, não a parte da palavra de Deus. Continua a ouvir, continua a encher, continua a ouvir. Lembra, há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento da fé e a confiança de um cristão. Sem a palavra de Deus, o cristão não desenvolve na fé e na confiança de Deus. Se a palavra de Deus, a fé e a confiança de cristão não cresce, não aumenta. Por essa razão que eu estou aqui com o propósito de exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus. E não só, e quando você começa nesse momento a encher o teu coração com a palavra de Deus, você está a encher o teu coração com o poder de Deus, com o alimento de Deus, com a vontade de Deus. A vontade de Deus deve estar no nosso coração, na nossa consciência, a nossa boca. Quando o diabo levanta contra nós, quando o diabo tenta nos atacar, nós temos a vontade do nosso coração, nós temos a palavra de Deus, nós temos alimento de nós, sabemos como agir, como estar, como comportar, como viver, como falar diante de qualquer tipo de problema, porque nós temos a verdade, a palavra de Deus, a obra consumada do Senhor Jesus de Nazaré. Quem nós somos, Jesus, a palavra da graça está no nosso coração, a nossa boca, no nosso coração, e nós andamos, pensamos, agimos, comportamos e vivemos de acordo com essas palavras, em nome de Jesus de Nazaré. Então, deixe-me mais levar você a mais alguns versículos aqui, muito importantes. Está escrito no livro de mesmo Lucas 10, versículo 38, Lucas 10, versículo 38, Lucas 10, 38, fala umas coisas aqui muito importantes e quero compartilhar isso com você, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala assim a Bíblia, Lucas 10, 38, fala assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se
disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só necessária, e a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Estamos aqui a ver que Jesus Cristo de Nazaré, ele entrou numa casa onde tinha duas irmãs que também era discípula de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus entrou na casa de Maria e Maria e Marta puxou uma cadeira, sentou aos pés de Jesus. Não, Maria e Marta estavam fazendo o serviço de casa, mas a Maria puxou uma cadeira, sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir a palavra de Jesus. Mas a Marta andou distraída e fadigada com muita coisa e tentou impedir a sua irmã Maria de não ouvir a palavra de Deus. Então a Marta falou assim: Jesus, Senhor, não está a ver que a minha irmã está a me deixar servir só? Diz-lhe que me ajuda. Mas Jesus não aceitou. Jesus Cristo disse: Marta, Marta, repreendeu a Marta, dizendo: Marta, Marta, estás fadigada e ansiosa com muita coisa, mas uma só necessária. A Maria escolheu a melhor coisa. Estamos aqui a ver que o próprio Jesus de Nazaré valoriza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus representa o próprio Deus. Quando um cristão ele está a encher o seu coração com a palavra de Deus, ele está a encher o seu coração com Deus. Aleluia. Sim, então não há coisa melhor do que isso. E Deus disse para Marta que a Maria escolheu a melhor coisa, a qual não será tirado. Qual é a coisa mais importante na vida de um cristão? Não é oração, não é adoração, não é louvor. A coisa mais importante na vida de um cristão é a palavra de Deus. Nós não vencemos o diabo com oração, não vencemos o diabo com jejum, não vencemos o diabo com adoração e louvor a Deus. Nós vencemos o diabo com a palavra de Deus. Sim, meu Deus, primeiro é a palavra, depois a oração, adoração, louvor, jejum, porque devemos orar, louvar, adorar, jejuar de acordo com a palavra de Deus. Devemos primeiro estar cheio da palavra de Deus, depois louvar, adorar, jejuar. Se você jejua, se você louva, adore a Deus sem estar cheio da palavra de Deus, é como se fosse que nada. Podemos ver no monte, no Mateus 4, quando Jesus estava no jejum e também na oração, quando o diabo veio, Jesus Cristo não continuou a orar, ele não continuou no jejum a louvar a Deus, ele parou e ele usou a palavra. Então quer dizer que nós devemos estar primeiro cheio da palavra, e segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar é a oração, adoração, louvor, jejum. Mas o primeiro lugar está a palavra. Mas hoje em dia tudo é diferente. Há cristão que diz que eu gosto mais de louvar, eu gosto mais de jejuar, eu gosto mais de orar, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia, eu não gosto muito de o próprio Deus, mas eu gosto. Está errado, está altamente errado. Primeiro lugar é a palavra de Deus. Primeiro você tem que amar a palavra, tem que gostar da palavra. A palavra de oração não representa Deus. A oração é um meio de você ter comunhão com Deus, mas a oração não representa Deus. Mas a palavra de Deus, ela representa o próprio Deus. Está por saber? É por Deus. E mesmo se você for um cristão de oração, um cristão que adora, louva a Deus, então às vezes o Espírito Santo move na oração, o Espírito Santo às vezes move na adoração, louvor a Deus, o Espírito de Deus move no jejum, mas o Espírito Santo ele move nessas três coisas com o objetivo de revelar a você a palavra. Imagina você nesse momento não conhece a palavra, o Espírito de Deus está falando com você sobre a palavra e você está inútil e você não sabe, ou o diabo pode vir, dar você um versículo errado, falar você uma coisa, ou só você vai obedecer porque você não conhece a palavra de Deus. Então, o primeiro lugar é a palavra. Por essa razão que eu estou aqui com o objetivo e o foco de exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus. Assim como Maria sentou aos pés de Jesus e estava a encher o suco da palavra de Deus, eu também estou aqui com o objetivo de exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus. Vá à igreja, vá à igreja. Vá à igreja, enche o coração, ouça sempre a palavra da graça, a palavra de Deus da graça, não ouça a palavra da lei,
Ouça a palavra de Deus da graça. Lembra, estamos no tempo de Jesus. Quem está a reinar agora é Jesus. O tempo de Moisés, o tempo de Josué foi embora. E estamos no tempo de Jesus Nazaré. Ouça, Jesus Cristo quando veio, a Bíblia diz que o seu reino, a sua governação não tem fim. Ele vai, todos que vão vir, todos que estão no tempo de Jesus Cristo Nazaré, devem estar nesse momento a reinar com Jesus. Não pode criar o seu reino. Não existe mais o tempo de Kate. Não existe agora nesse momento o tempo de Paulo, o tempo de Lucas, o tempo de João. Não. Todos nós agora estamos no tempo de Jesus. Jesus vai reinar para sempre. Temos que seguir sempre o exemplo de Jesus Nazaré para sempre. Não vai haver mais alguém que vai substituir Jesus Nazaré. Ele está em primeiro lugar. Ele é o Ômega e ele é o princípio, ele é o fim. Aleluia. Então, devemos concentrar Jesus. Então, a palavra que devemos nesse momento focar e encher o nosso coração com ele é a palavra da graça. Jesus trouxe a verdade e a graça. E a palavra da graça significa quem nós somos, Jesus. E significa o que Jesus consumiu por nós, o que Jesus levou por nós. Então, o cristão deve todos os dias ter conhecimento, saber quem é ele, Jesus, e também deve saber também o que Jesus tornou por ele, ou o que Jesus consumiu por ele, o que Jesus levou por ele naquela cruz. São essas mensagens que nós, como filhos de Deus, devemos focar, concentrar nele, no nome de Jesus de Nazaré. Porque se você ainda está ouvindo a mensagem da lei, sabe que a lei não pode salvar ninguém, a lei não liberta, a lei não cura, a lei não transforma a vida, a lei não dá paz, não dá amor, não dá alegria. A lei exige a paz, a lei exige o amor, a lei exige a salvação, a lei exige algo. Às vezes a lei exige o que você não consegue fazer, mas Jesus Cristo não. Ele dá paz, ele dá amor, ele salva, ele perdoa, ele santifica, ele tem para dar, mas a lei não tem nada para dar. Se você começar a encher o teu coração com a palavra da lei, você vai estar num estado de querer fazer para ser. Mas se você começar a ouvir a mensagem da graça, você tem que crer para você ser, você tem que colocar fé para você ser. Tudo o que Jesus quer é que você acredita nele, porque ele é a fonte da salvação, ele é a fonte da libertação, ele é a fonte da cura, ele é a fonte da paz. Uma vez que você recebe ele, crê, põe a fé nele, você tem. Agora ele quer que você anda, pensa, age, comporta, vive acreditando que você tem, através dele, na tua vida, no nome de Jesus de Nazaré. São essas palavras que eu e você devemos encher o nosso coração com ele, encher o coração com a palavra da graça. E não se esquece que a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela representa a vontade de Deus para a vida de um cristão. A palavra de Deus, ela é mais importante de coração, adoração, louvor, jejum. A palavra de Deus, ela representa ela é o alimento de Deus para alimentar ou fortificar ou desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, meu irmão, não aparte da palavra de Deus. Na cozinha, fique lá com a palavra. Sim, no quarto, fique com a palavra. Na sala, fique com a palavra. No trabalho, fique com a palavra. Não importa onde você vai, continua a ouvir a palavra. A palavra de Deus vai despertar sempre você, vai deixar você sempre atento e alerta, vai deixar você sempre no nível de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. E vai te ajudar a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ver aqui no livro de Salmos, livro de Salmos, falando de uma coisa muito importante. Salmos 119, Salmos 119, versículo 105 ou 105. Vamos ver, então, eu já vi Salmos 119. Vamos falar assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aqui é o Davi a dizer, para nós entendemos e compreendemos como é a sua vida. Hoje nós falamos de Davi, falamos da fé de Davi, a coragem de Davi, a
atitude de Davi, a confiança de Deus, de Davi para com Deus, e falamos que também o próprio Deus disse que Davi tem um coração segundo o coração de Deus, e não há rei como Davi, um rei que sempre teve sucesso em todas as áreas da sua vida. Agora estamos aqui, Davi está nos revelar qual é a fonte do seu sucesso. Ele dizia que a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Veja bem, quer dizer que Davi era um servo de Deus que enchia o seu coração com a palavra de Deus, estava cheio da palavra de Deus, como ele diz no livro de mesmo Salmos 1:1-3, diz que bem-aventurado o varão que não há solução dos ímpios, não se atende no caminho dos pecadores, não aceitam os cansadores, antes tem prazer na luz do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como uma planta plantada junto ao ribeiro, cujas flores não murcham, tudo quanto faz prosperará na vida. Então, mas o que quero focar para vocês somente é que Davi disse, antes tem prazer no Senhor, na sua lei medita dia e noite. Quer dizer que Davi estava a dizer o que ele fazia. Davi meditava dia e noite na palavra de Deus. Davi era um homem cheio de Deus, através da palavra de Deus. Davi era um homem que estava cheio do poder de Deus, através da palavra de Deus. Ele era um homem cheio de fé e confiança em Deus, através da palavra de Deus. Ele era um servo de Deus, que sabia, que dava mais importância à palavra de Deus do que a própria oração, adoração, louvor a Deus. Você vai ver que toda adoração, louvor, o jejum de Davi era de acordo com a palavra. Vai ver na Bíblia, a oração, a adoração, louvor de Davi era de acordo com a palavra. Hoje em dia, nós vemos que muitos cristãos, hoje em dia, louvor de acordo com aquilo que ele está a sentir e de acordo com aquilo que está a ver. Louvores que ele louva, não é um louvor que glorifica Jesus, mas um louvor que glorifica a si mesmo. Muitos cristãos jejuam, mas não é um jejum de acordo com a palavra de Deus. Muitos cristãos hoje em dia adoram, louvam a Deus, até ora, mas não é oração de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Eles não estão cheios da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que está produzindo neles a adoração, louvor, jejum. Eles estão deixando com que o jejum produza a palavra de Deus, mas não acontece assim. Por essa razão que eu estou aqui com o objetivo de exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus. Nós precisamos de encher os nossos corações com a palavra de Deus. Sim, como Davi era um servo cheio de poder. Davi era um servo de Deus cheio de fé e confiança em Deus. Davi era um servo de Deus que conhecia a vontade de Deus, o caminho de Deus. Hoje também, nós também precisamos também de estar cheio do poder de Deus. Precisamos de estar cheio da fé e da confiança de Deus. Precisamos estar cheio também da palavra de Deus. Tudo isso nós temos que fazer que temos que ouvir, meditar, confessar abundantemente, encher o nosso coração com a palavra de Deus, para que o caminho de Deus, o poder de Deus, a fé e a confiança de Deus esteja no nosso coração, para que a vontade de Deus esteja no nosso coração. E quando eu falo da palavra da graça, não se esqueça que eu falo da palavra da graça. Quem nós somos, Jesus, o que Jesus tornou por nós, são essas revelações, essas palavras que você deve ouvir e concentrar nela. E andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo a ela. Não andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com o que está sentindo, está a ver pela lógica deste mundo, sistema deste mundo. Não andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com o teu pai, tua mãe, teu tio, telejornal, notícia, Facebook, internet, mas sim encher, andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com quem é você, Jesus, e andar, pensar, agir, comportar, viver acreditando no que Jesus tornou por você, no que Ele consumiu por você. Andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a obra consumada do Senhor Jesus. Ele consumiu a tua miséria, Ele consumiu a derrota, fracasso, maldição naquela cruz. Ele consumiu os teus pecados. Então você não é mais pecador. Você não é mais
derrotado, fracassado, ainda que o diabo vem te acusar, dizer que você é, mas você tem que acreditar que você não é, porque Jesus tornou isso no teu lugar, e você vive agora através de Jesus, você está em Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, são essas palavras que você deve encher o teu coração com Ele, no nome de Jesus de Nazaré, glória a Deus. Então, essas palavras, então, nós devemos agir, devemos estar no nível de Abraão, de Davi. Às vezes nós falamos de Davi, mas não sabíamos qual era o meio, o que Davi fazia para que Davi tivesse grande sucesso na vida. Davi era um homem que enchia o suco da palavra de Deus. Ele tinha muita comunhão com a palavra de Deus, meditava muito, ouvia muito. Você também, meu irmão, minha irmã, se você também quer andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confessar Jesus, você deve encher o teu coração com a palavra da graça. Deve encher o teu coração com a verdade de Jesus. A verdade de Jesus. A verdade de Jesus. Qual é a verdade de Jesus? Aleluia. A verdade de Jesus é que nós somos nele. A verdade de Jesus é o que ele tornou por nós. Aleluia. Você não é mais João ninguém. Você não é mais um fracassado derrotado. Você não é mais um doente. Você não é mais um enfermo. Você agora está em Jesus. Você é um curado. Você é um liberto. Você é um próspero. Aleluia. Sim, é isso que você é. É isso que você é. Ainda que você vê derrota, fracasso, maldição, vê doença, mas você não é o que você vê. Você não é o que você sente. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é o que Jesus Cristo nos tornou você a ser. Você é o que Jesus Cristo levou para você naquela cruz. É isso. Aleluia. Ele levou a derrota, então você não é mais derrotado. Você agora é um vitorioso, no nome de Jesus de Nazaré. Concentre, ande com este pensamento. Anda, pensa, age, comporta, vive, acreditando quem é você. Quem é você, Jesus? Não fale derrota, fale bênção, fale prosperidade, fale riqueza, fale vitória. Glória a Deus, aleluia. Eu quero levar você a um versículo muito bom, que está no escrito de Provérbio, Provérbio 18. Provérbio 18, 21, fala assim, glória a Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Existem muitos cristãos hoje em dia que está a matar, roubar, destruir a sua vida com as suas palavras. Muitos cristãos, eles não estão a desenvolver na vida. Eles vivem matando a sua vida. Sempre falando derrota, falar fracasso, falar maldição. Essas palavras são palavras de morte. Quando você fica a falar derrota, fracasso, maldição, são palavras da morte. Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não vou ter, eu não tenho sorte, tá tudo errado. Santo Tomé não vai dar, esse país não vai dar. Sempre a falar derrota, sempre a falar fracasso. Essas palavras são morte, são morte. São morte. Ele destrói o seu lar, dizendo que o seu lar não tem mais solução. Ele destrói a sua. Ele fica falando morte para seu lar, morte para seus filhos. Meus filhos são bandidos, são bandidas, não têm sorte, são ladrões. Essas palavras são palavras de morte. Ele está destruindo a sua vida com a palavra da morte. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comunhar do seu fruto, quer dizer que o que você fala, você acaba de colher. Então, eu vim aqui exortar você para que você não fale mais a morte. E a única solução que o cristão tem de não falar mais a morte é encher o seu coração com a palavra de Deus da graça. Se você tiver a encher o teu coração com a palavra da lei, você vai falando morte, porque você não vai conseguir. Vai se cansar e você vai dizer: eu não estou conseguindo, não está ser fácil, eu estou lutando bem, mas eu estou lutando bem, estou dando tudo no máximo, mas não estou conseguindo. Isso é o quê? Falar morte, está a falar morte. Então procura nesse momento encher o teu coração com a palavra da graça. Sim, a verdade de Jesus. Enche com a graça de Jesus. Jesus veio te salvar, Ele veio te libertar, Ele veio te curar. O que Ele quer que você aceita somente, aceita e anda, pensa, age, comporta, vive em conformidade. Aceita, meu irmão, a salvação de Deus, o perdão de Deus, aceita a santidade de Deus. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, aceita a cura, a libertação, o poder, a bênção, a prosperidade de Deus, a transformação, a mudança. O cristão fica sempre falando morte,
Nós não podemos, nós estamos falando morte. Então, eu estou aqui com o objetivo de fazer o quê? Exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus controlar você. Porque eu sei que a razão pela qual que muitos cristãos vivem falando morte é porque eles não estão a encher os seus corações com a palavra de Deus. Enche o teu coração com a palavra de Deus e pare de falar morte. Eu não sei se vocês lembram muito bem quando Davi estava diante de Golias. Não Davi, né? Primeiro era um Saul e um exército estava diante de Golias. E o que o povo dizia? O povo dizia morte. O povo dizia: quem poderá lutar contra este Golias? Isto é o que? Falar morte. Fala morte. Então, mas quando Davi chegou, Davi disse: o que se passa aqui? Então disseram que há aqui um Golias, há aqui alguém, um homem que quer enfrentar o povo de Deus, e é um Golias. E Davi disse assim: quem é esse Golias? Está vendo? Ele fala vida, quer dizer vida. Enquanto outros dizem quem poderá lutar, Davi diz quem é esse Golias. Quando Davi foi ter com Saul, disse que Saul, não fica triste, calma o teu coração, eu irei, o teu servo irá lutar contra Golias. O que Saul disse? Você não pode. Esse homem é homem de guerra, é homem de batalha, é homem de luta. Vê como esse homem é muito forte, é muito grande. Você é um miúdo. Isso é o que? Falar morte. Há muitos cristãos que ficam falando morte, mas Davi não aceitou. Davi disse: não. Davi disse: quando o teu servo estava para apresentar a ovelha do seu pai, quando vinha um leão, um urso, eu matava. Assim também será como ele escolhia. Isso é o que? Falar vida. Quando Golias deu com coisa Davi, Golias disse que para o Saul assim: você vai me dar esse miúdo aqui? Vou pegar ele, vou matar ele, vou miuçar ele. Sabe o que Davi respondeu? Davi respondeu assim: hoje mesmo, meu Deus vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. Você vem contra mim com lanças, eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Veja mais ou menos isso que é falar vida, falar palavras positivas. Está para saber? Há cristão que está a andar pensando, agir, como pode viver, falando negativas, palavras negativas, ideias negativas, razões negativas, pensamento negativo. Por quê? E quando você fica a andar pensando, agir, como pode viver, falando negativos, palavras negativas, pensamentos negativos, ideias negativas, você está a pensar, agir, falando morte, está a destruir a tua vida. Por essa razão que eu estou aqui a ajudar você a encher o teu coração com a palavra da graça, a palavra de Deus. Enche teu coração com a verdade de Jesus de Nazaré. O que Jesus tornou você a ser, o que Jesus consumiu por você, o que Ele levou por você. Enche teu coração com essas palavras. Por exemplo, as minhas mensagens que falam de andar pela fé, 2, 3, 4, até está seguindo todas essas mensagens de revelações. Enche teu coração com as palavras. Você vai ver, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei se vocês lembram quando Caleb e Josué, vocês sabem da história. Caleb e Josué, quando eles foram entrando no Jericó, vocês sabem, foram espiar a terra. Quando voltaram, o que eles disseram mais ou menos? Lá tem gigante muito grande, gigante muito grande. Mas Caleb e Josué dizem assim: é verdade, lá tem gigante muito grande, lá tem gigante, e diante desse gigante somos como uma formiga, mas se Deus é conosco, isso é que é palavra da vida, palavra da vida. Se Deus é conosco, tá vendo? Palavra da vida não é como outros 10 que deixaram o povo triste, o povo entrou em depressão, o povo entrou em tristeza, na amargura. Mas Caleb e Josué tinham outro pensamento, tinha uma outra diapositiva. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa. O rei, sobre este assunto, vamos dizer, nós sabemos que o nosso Deus vai nos livrar. O rei ardeu o fogo 7 vezes mais para intimidar eles. Eles ficarão firmes e falando vida e não falando morte. Quando o apóstolo Paulo deu com derrota, fracasso, maldição, nudez, perseguições, angústia, ele disse que em todas essas coisas
somos mais que vencedor. Somos mais que vencedor. Somos mais que vencedor. Sim, quando Jesus de Nazaré olhou para os judeus que estavam ali maltratar, lhe fazendo mal, ele não falou morte, ele falou, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Quando Estevão estava a morrer e seus inimigos estavam a apedrejar, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Fala a vida, mas há cristão que está sempre falando morte. Fala morte sempre, pede praga para ti, mãe, família, deseja mal para ti, o pai, mãe, família, marido, esposa, pede, deseja mal, ele está sempre dizendo mal, ele quando fica chateado, ele expressa, fala para ele está sempre produzindo morte para a sua vida, mas tudo isso é porque o seu coração não está cheio da palavra de Deus. Por essa razão que eu estou aqui com o objetivo de exortar você, meu irmão, minha irmã, a encher o teu coração com a palavra de Deus para que você possa aprender a falar vida. Falar vida, não fala morte. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que nenhum cristão vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus se ele ou ela não estiver muita comunhão com Deus. A comunhão com Deus ajuda um cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver, andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. A razão pelo qual que muitos cristãos não estão a andar, pensar, agir, comportar, viver nem pela fé e confiança em Deus é porque eles não têm muita comunhão com Deus. A comunhão com Deus através da palavra, a comunhão com Deus na oração em língua, a comunhão com a oração, louvor a Deus, no jejum, a comunhão com Deus, a comunhão aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Precisamos de ter muita comunhão com Deus para que possamos andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé, porque Deus move pela fé. Deus, Ele move pela fé. Ele opera a nossa vida pela fé, e o alimento da fé é a comunhão com Deus, a comunhão com a palavra. Sim, a comunhão com a palavra. Quando um cristão ele tem muita comunhão com Deus, ele vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e pela confiança em Deus sem problema nenhum. Muitos cristãos acham que é difícil demais um cristão andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus, mas não é difícil. Não é difícil. Basta o cristão começar a andar, pensar, agir, comportar, viver. Basta o cristão começar a ter muita comunhão com Deus. A comunhão com Deus vai ajudar esse cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. Mas também quero te dizer que não podemos ter comunhão com Deus para obter fé e confiança em Deus. A nossa comunhão com Deus é para que a nossa fé e confiança fique forte. Precisamos de ter uma fé forte. A comunhão com Deus, ela desenvolve, ela alimenta, ela faz crescer, ela desenvolve, faz crescer, ela alimenta e abastece nossa fé, faz nossa fé ficar forte. E quando a fé e a confiança do cristão está forte, o cristão vai andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé de Deus sem problema nenhum. Eu quero que você ande pela fé. Eu quero que você pensa, age, comporta, vive pela fé, no meio do problema, no meio de qualquer tipo de situação. Eu quero que você ande pela fé, fique firme, não ande pela vista, não ande pelos sentimentos. Sim, Deus está além dos sentimentos, Deus está além daquilo que você vê. Aquilo que você vê não é verdade, aquilo que você sente não é verdade. A verdade é o que você é em Jesus, a verdade é o que Jesus tornou para você. Então fique com Jesus, que é a coisa melhor, em nome de Jesus. Também não podemos ter comunhão com Deus para obter algo de Deus. O erro de muitos cristãos é começar a ter muita comunhão com Deus para obter algo de Deus. Muitos cristãos é isso. Eles estão a jejuar, eles estão a ler a Bíblia, a ouvir a palavra de Deus. Eles nesse momento estão a adorar, louvar a Deus, passar tempo com Deus para obter algo de Deus. Não podemos ter comunhão com Deus para obter algo de Deus, mas sim temos que ter comunhão com Deus para que possamos andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e com Deus. Por quê? Porque um cristão em Deus, um cristão em Jesus, ele é completado em Jesus. Você é completado em Jesus de Nazaré. Jesus já nos completou, Ele veio para dar a vida da abundância. Jesus é a fonte da bênção, Ele já está em você, Ele vive em você. Ele está em você. Agora o que você tem que fazer é andar, pensar, agir, comportar, vivendo, acreditando que Jesus está em você e que Jesus é a fonte de tudo que você quer. Aleluia. Agora devemos descansar a Jesus.
Não é ter comunhão com Jesus para obter algo de Deus, mas sim ter comunhão com Deus, Jesus, porque já tem algo de Deus. Aleluia. E nessa comunhão a minha fé desenvolve, a minha fé cresce, a minha fé fica bem alimentada. E eu vou conseguir andar, pensar, agir, comportar pela fé. E quando eu ando assim, eu fico no caminho de Deus. Até já, meu irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja contigo e que essa palavra seja uma palavra de fortificação, de força para a tua fé e a tua confiança em Deus. Então, se você não escreveu na mensagem, escreve na mensagem, fique sempre ligado nessa mensagem, e continua a ouvir essas mensagens no nome de Jesus de Nazaré. Não esquece de escrever, se você gostou da mensagem, escreve que você gostou, e isso, coloque um like também. Quando você coloca um like, o YouTube entende que a mensagem é boa, que você gostou da mensagem, e ele pode recaminhar essa mensagem para outras pessoas também ouvirem no nome de Jesus de Nazaré. Eu oro para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a mão de Deus, o poder de Deus seja sobre você em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu oro para que você consiga andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. Eu oro para que você tome posse dos teus direitos, de tudo quanto você é em Jesus, que você tem em Jesus, em nome de Jesus. E também orando que todos os demônios que perturbam a tua vida, que tentar bloquear qualquer coisa da tua vida, que ele deixe você agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Até já, meu irmão. Deus te abençoe.